dos princípios de hermenêutica, o contexto é uma dessas regras, que é fundamental. Muita gente tem interpretado mal a Bíblia e tem levado pessoas para caminhos errados por não considerar esse princípio da hermenêutica. Gênesis 1, no versículo 26, nós temos aqui o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí nós vemos aqui a pluralidade, façamos. Obviamente tem que ter mais de um aqui falando, né? E algumas pessoas falam, mas pode ser os anjos, Deus está falando com os anjos. Não é, porque aqui fala que Deus criou a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, Deus não estava falando com os anjos aqui. Então tem que ter mais alguém para compor a divindade. No mínimo, tem que ser 2 pessoas. Agora, por um breve momento, vamos desconsiderar o Novo Testamento, só por um momento. Vamos ficar somente aqui em Gênesis 1. Quais seriam esses 2 personagens com base somente no contexto de Gênesis 1? Aí nós vamos ler. A gente amplia um pouquinho aqui o contexto imediato, Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui aparece um personagem, Deus, que no hebraico é Elohim. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui aparece um outro ser, Ruá Elohim, Espírito de Deus. Já foi argumentado muitas vezes, mas esse Espírito não é o vento, nunca essa expressão é utilizada como se referindo a um vento, a uma força. Sempre que a Bíblia quer se referir a essas coisas, outras palavras são utilizadas, nunca Ruá Elohim. Essa palavra, na verdade, se refere, essa expressão, esse termo, à divindade. Então, aqui, lendo o contexto, nós encontramos 2 personagens. Deus no versículo 1, Elohim, e no versículo 2, Ruá Elohim. Aqui estão os 2 personagens de acordo com o texto. Então, se o plural que aparece no façamos, de acordo com esse contexto imediato, tem que ser Deus e o Espírito de Deus. Agora, se a gente amplia esse contexto mais longe, porque tem um contexto imediato, que é aquilo que está próximo do versículo que você leu, às vezes está ali no capítulo, às vezes nos capítulos ao redor, e às vezes está até em outros livros da Bíblia, é o contexto amplo. No contexto amplo nós entendemos um pouco mais. Por exemplo, João 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo. E quando a gente vai lá no verso 14, esse verbo é Jesus Cristo. Então, fechou. Nós temos 3 pessoas aqui no ato da criação, Deus, Elohim, o Espírito de Deus e Jesus Cristo, o verbo. Então, a divindade é composta por 3 pessoas, segundo o próprio contexto da Bíblia. Então, esse aqui é um exemplo de contexto.